partir de 1º de julho, os pedágios do estado de São Paulo estarão mais caros. Para estipular o aumento, foram usados 2 indexadores: o IGPM, que é o Índice Geral de Preços ao Mercado, e o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O primeiro indexador foi aplicado nos pedágios das praças cujas concessões foram assinadas entre 98 e 2000, sendo que o reajuste foi de 9,77%. Fazem parte deste grupo as rodovias Anchieta, Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Imigrantes e parte da Raposo Tavares, Washington Luiz, entre outras. Já o IPCA foi aplicado em pedágios cujos contratos foram assinados a partir de 2008 e o reajuste ficou em 6,65%. Nessa situação estão as rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Dom Pedro I e parte da Raposo Tavares. A maior tarifa de pedágio do estado será de R$ 20,10, cobrada na rodovia dos Imigrantes, que liga a capital à Baixada Santista. Hoje o valor cobrado é de R$ 18,50. Dr. Isael fala sobre saúde e segurança pública em Pindamonhangaba. Acompanhe. Respeito ao dinheiro público. Esta é a preocupação do vereador Dr. Isael. Vereador, o que está acontecendo com o dinheiro público na área da saúde? Então, o que nós estamos propondo agora é que vai ser votado o orçamento, e esse orçamento ele prevê uma retirada de R$100 mil para investimento em câmaras de monitoramento. Então nós acreditamos que esse item ele não deve constar na parte de saúde, e sim na parte de segurança. Então esses R$100 mil devem permanecer e que se crie um item em segurança com essa dotação de R$100 mil para câmaras de monitoramento. Isso já existia no passado, quando estava o ex-secretário de Finanças, Silvio Serrano, isso já foi questionado. Então já teve esse item no passado, não foi revisto, né? Não foi revisto, já foi retirado R$100 mil o ano anterior para monitoramento de câmeras de monitoramento. A gente não entende isso, como isso pode ter aplicabilidade na saúde. Então nós estamos pedindo para que seja retirado esse item, esses R$100 mil seja devolvido para investimento na saúde que precisa, né, e que seja criado, se for necessário, um item de monitoramento com outra verba, mas não da saúde. Outro assunto também do vereador, Dr. Isael, com relação aí à cesta básica dos funcionários públicos. Qual é a indicação do vereador? Existe agora, você que está me ouvindo, que é funcionário público, sabe disso, que a cesta básica ela não alcança o mês todo. Então ela acaba, principalmente os itens que são mais consumidos, como arroz, como feijão, como café. Então nós estamos fazendo um estudo junto de ESE para saber qual o impacto orçamentário que isso vai dar no município e colocar a nível de um projeto de indicação para o prefeito, aumentar alguns itens que são gêneros básicos, né, como o arroz, o feijão e o café e o óleo, por exemplo. O senhor vê a possibilidade do aumento desses produtos? Eu acredito que sim. Né? Seria, por exemplo, uma causa muito justa, por exemplo, esses R$100 mil que são gastos com câmara, por exemplo, ser usado, por exemplo, para aumentar os congêneros básicos da alimentação da cesta do trabalhador. Vereador, voltando ao assunto da Câmara, esses R$100 mil era para aquisição de novas câmaras ou manutenção, e qual é o destino? Câmaras de monitoramento. Então isso não vem em especificação. Né? Como ano passado já tinha esse item, e câmaras, a gente sabe se na cidade as câmaras de monitoramento elas não funcionam, nunca funcionou, e por exemplo no PA de Moreira César nós temos câmara de monitoramento, nunca funcionou. Tem lá, as câmeras estão lá, mas não funcionam. Recentemente um assalto aqui no centro da cidade, uma joalheria, a joalheria solicitou-se à prefeitura, né, se havia alguma imagem desses bandidos, e quando foi informada que está fora de funcionamento. Exatamente, isso ocorre em vários pontos da cidade, né? E esse orçamento já existe, não é de agora, já é do orçamento passado. Então não tem justificativa para ele constar na pasta de saúde, deve ser retirado. Eu conversei com o vereador Dr. Isael Domingues, que falou sobre saúde e segurança pública. Marcelo Santos para a RVC Notícias. O Grupo Carrefour anunciou ter recebido uma proposta de fusão de ativos no Brasil com os da Companhia Brasileira de Distribuição do Grupo Pão de Açúcar. A proposta foi formulada no dia 27 de junho pela empresa brasileira Gama, que pertence ao fundo BTG Pactual, com apoio financeiro do BNDES. Se a operação for concretizada, a Gama se tornará uma acionista de referência do Carrefour
número 2 mundial do setor de distribuição, com uma participação de 18% em seu capital. O Conselho de Administração do Carrefour foi informado sobre os termos da proposta e vai avaliá-la nos próximos dias. Saiba como fica o tempo na região. As temperaturas continuam em gradativa elevação na noite desta terça-feira em todo o Vale do Paraíba. Na quarta-feira, haverá sol e muito frio na região. As temperaturas continuam amenas. No litoral norte, em Caraguá e Ubatuba, mínimas de 13 e máxima de 24. Já na Serra do Mar, os termômetros registram máxima de 25 graus. Em São José dos Campos e Caçapava, mínima de 9 e máxima de 23. Já em Pindamonhangaba e Taubaté, os termômetros registram máxima de 25. E em Guaratinguetá e Aparecida, mínima de 11 e máxima de 23 graus. A presidente Dilma Rousseff quer que os aeroportos brasileiros ofereçam um serviço de internet sem fio gratuitamente até o final de julho. O serviço deve ser implantado primeiro nos grandes aeroportos. Além disso, o governo elabora um plano a ser implementado nos aeroportos também no mês de julho, período em que a movimentação aumenta nos terminais em função das férias escolares. A intenção é evitar problemas como grandes atrasos nos voos e overbooking, venda de passagens acima da capacidade dos voos. O plano deve ser finalizado até o começo da próxima semana e elaborado com participação da Secretaria de Aviação Civil e da Infraero, que é a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. O Conselho Nacional de Imigração autoriza a permanência do ex-ativista italiano Cesare Battisti no Brasil. Acompanhe. No julgamento do Supremo Tribunal Federal, os ministros reafirmaram que a condução das relações internacionais é de competência do presidente da República. Desta forma, não seria possível contestar a decisão do ex-presidente Lula de não extraditar Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua na Itália. O ex-militante foi posto em liberdade logo após a decisão do STF. Os italianos, que consideram Battisti um criminoso comum e não um preso político, prometem recorrer a organismos internacionais para contestar a decisão do governo brasileiro. Na Itália já aconteceram retaliações ao Brasil por causa da decisão do Supremo. Em um dos episódios, o vice-ministro dos Transportes se recusou a assinar um acordo de transporte aéreo que estava sendo negociado entre os dois países. A possibilidade de novos conflitos decorrentes do caso Battisti preocupa os senadores. A oposição acredita que a decisão do governo brasileiro foi ideológica. Na opinião dos senadores, a justiça italiana que condenou Battisti deveria ter sido respeitada. As retaliações ao Brasil seriam compreensíveis. Claro que nós não poderíamos imaginar uma atitude passiva da Itália. Um país democrático, uma grande nação democrática que foi desrespeitada. Vão ficar sequelas das relações do Brasil com a Itália, e se a Corte de Haia, o recurso que a Itália vai apresentar às unidades, aos fóruns jurídicos da Europa, derem ganho de causa à extradição do Battisti, o Brasil ficará desmoralizado. Os governistas afirmam que a decisão do governo brasileiro seguiu o que determina a lei e os tratados internacionais. Os senadores acham que não haverá uma crise entre os dois países. Brasil e Itália, tem uma relação comercial, afetiva, muito maior do que um caso específico e esporádico que possa ter acontecido, como é a questão da extradição ou não desse senhor. Este professor de Relações Internacionais afirma que o governo italiano tem o direito de recorrer aos organismos internacionais, mas não pode contestar o sistema jurídico brasileiro. Ele não acredita em uma crise grave entre os dois países, mas considera compreensíveis os protestos de parte da sociedade italiana. Grande parte das populações, em termos analíticos, não tem uma grande preocupação com temas de relações internacionais. O que preocupa as pessoas, em contrapartida, é a percepção de que talvez alguém viva em impunidade. E eu acho que talvez essa seja a grande preocupação de grande parte dos tomadores de decisão da Itália hoje, quando se pensa a situação de Cesare Battisti no Brasil. Vamos para um rápido intervalo. Em instantes você confere. Álcool volta a subir, mas ainda compensa em 5 estados. Fique com imagens de Pernambuco.
Seja um profissional de sucesso. Venha para a FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba, a primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. Aulas presenciais e uma ótima estrutura física, salas bem equipadas e materiais de ponta. Acesse www.fap.br e conheça nossos cursos nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para o mundo globalizado. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba, um novo conceito em educação, formando seres humanos. Na RVC Internacional, você acompanha a melhor programação da sua televisão, com música, esporte, jornalismo, informação e a palavra do Senhor. Fique ligado na sua RVC Internacional. A discussão sobre os principais assuntos ligados ao relacionamento familiar. Programa A Família no Divã de Deus. Só aqui, na RVC Internacional.